Os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti. Fabi Barroso, começo por você, Oeste Urgente aqui para nossa audiência. É uma resposta, na verdade, do governo americano a uma decisão que foi tomada pelo governo brasileiro em relação ao embaixador americano. Então, é mais uma fase de conflito geopolítico e mais uma reação americana ao que a nossa gestão do Executivo e o nosso Itamaraty vem fazendo aí em relação a Brasil e Estados Unidos. Fico feliz de estar aqui no Oeste, porque o que eu vejo a mídia aí falando é diferente, né? Estão falando que em relação àqueles 2 diplomatas americanos que não foram aprovados o visto para vir ao Brasil, isso com certeza deve ter somado essa situação esdrúxula que nós estamos tendo Brasil e Estados Unidos, mas de fato o que motivou, né, o que é dito ali é por conta do embaixador que os Estados Unidos gostaria de ter nomeado aqui no Brasil, o Daniel Pérez, que é aí, né, muito ligado ao Marco Rubio, uma indicação do Marco Rubio. Então fica aí já claríssimo o jogo à mesa, né, que então a embaixadora ela não teve o visto. Ela não vai ser expulsa, mas ela teve visto suspenso, e essa revogação fará com que a situação entre Brasil e Estados Unidos fique cada vez mais difícil. Então, é importante aqui a gente entender que nada é por acaso. A gente teve, como a gente falou aqui no bloco com o Ivan Kleber, nós tivemos a ligação do Lula ao Putin, tivemos a ligação do Lula no final de semana a Xi Jinping, que são 2, né, opositores ao governo americano, não formalmente, mas é assim que se funciona na geopolítica, e temos agora essa situação, né, por conta do Brasil, é o Brasil que motivou isso, né, porque ele que negou aí o agreement, que é essa autorização para o embaixador vir, né, trabalhar no Brasil, e tudo indica então que será um aperto, e a gente já entendeu que o Lula está usando, infelizmente, a diplomacia e o Itamaraty para fazer questões eleitorais aí. Isso é muito preocupante porque é um amigo histórico e nós não queremos, né, os brasileiros, grande parte dos brasileiros não tem nenhum interesse na escalada, né, desse tipo de reação infantil do governo brasileiro, que deveria, assim, né, priorizar, inclusive, as relações comerciais. Os americanos ainda são os que mais investem no Brasil. Olha só, a gente tem agora Ivan Kleber, nosso correspondente internacional, voltou aqui para repercutir esse Oeste Urgente conosco. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu passar para a Berê primeiro então, Ivan vai entrar aqui conosco. É importante a gente trazer, Berê, quero te ouvir, a gente já vai ter aqui o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. O Departamento de Estado também afirmou que essa revogação não significa a expulsão da diplomata, ela pode permanecer nos Estados Unidos, porém, o visto não está válido. Exatamente. E é importante se dizer que nós aqui no Brasil, né, o governo brasileiro não havia autorizado desde junho deste ano. Os Estados Unidos havia feito aí essa indicação de Daniel Pérez para que assumisse, né, a diplomacia como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. No entanto, o governo brasileiro não deu uma resposta. Há cerca de 2 semanas, inclusive, o Congresso norte-americano chegou a receber o aval dessa comissão do Senado dos Estados Unidos, mas isso ainda precisava ser aprovado no plenário da casa, enfim, toda essa questão burocrática. Mas, de fato, Geis, isso só acaba esticando a corda cada vez mais, essa relação entre Brasil e Estados Unidos, que já vinha sendo, né, inclusive adiantado por Ivan Kleber, que nós teríamos aí repercussões. E ele está com a gente agora, né? É isso. Ele está com a gente agora, Ivan, por favor, traga aqui esse Oeste Urgente para a nossa audiência. Isso mesmo, Geisiane, mais uma vez uma saudação a você e a toda a nossa audiência. Notícia extremamente importante aqui. Então, os Estados Unidos revogaram o visto de embaixadora, o visto diplomático da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ela pode permanecer nos Estados Unidos com o visto pessoal dela, mas ela não pode exercer as funções diplomáticas de embaixadora do Brasil no país. Este é um passo anterior, digamos assim, estamos na antessala do rompimento das relações diplomáticas. Nós estamos nesse nível, embora o tom do Departamento de Estado seja de conciliação no sentido seguinte: se o Brasil rever a sua atual posição na hesitação de entregar o visto, né, a Daniel Pérez,
que é o indicado por Marco Rubio para a Embaixada Americana no Brasil, aí essa situação pode ser revista. Nós temos aí um combo nos últimos 12 meses de atritos entre a relação diplomática do governo Lula com o governo Trump. O Lula, a gente precisa lembrar aqui, ele falou que levaria jabuticabas para o Trump. Não sou eu que estou dizendo, foi o Lula. O Lula disse que Trump precisava conhecer o sangue do Lampião, do nordestino, falou de Lampião, etc. Bom, depois negaram a entrada de Darren Beatty no Brasil e, mais recentemente, de 2 funcionários do Departamento de Estado que iam ao Brasil para averiguar a questão do processo eleitoral brasileiro, fazer questionamentos e também da questão da liberdade religiosa e da liberdade de expressão no nosso país. De tanto puxar a corda, não teve jeito, a resposta americana veio forte e coloca agora o governo Lula em uma situação diplomática extremamente delicada. Eu não acredito que a gente tenha um precedente desse na relação Brasil-Estados Unidos e não é comum os Estados Unidos tomarem esse tipo de iniciativa. Nem com países hostis aos Estados Unidos nós chegamos nesse ponto. Ou seja, a administração Trump está escancarando que, de fato, foi o governo Lula que cavou essa situação, que procurou essa situação. Lembrando também que no mês passado, o secretário Marco Rubio chegou a declarar que as tarifas que foram impostas a produtos brasileiros eram culpa do ego do Lula.